Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Evangelho proclamado pela Igreja nesta segunda-feira da primeira semana da Quaresma é de Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 46. Trata-se de uma das cenas do juízo final. E o Evangelho nos diz: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os seus anjos, então se assentará em um trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos, pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade, eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Você já ouviu falar do Evangelho dos 5 dedos? Evangelho dos 5 dedos. Era assim que Santa Teresa de Calcutá intitulava esse Evangelho. Por que Evangelho dos 5 dedos? Porque em inglês, um dos versículos principais desse Evangelho de Mateus 25, que é Foi a mim que o fizestes, em inglês se diz You did it to me. Foi a mim que o fizestes. Então, por isso, Santa Teresa de Calcutá chamava esse Evangelho de o Evangelho dos 5 dedos. Porque todas as vezes que nós servimos a um pequenino, a um pobre, a alguém que necessita do nosso amparo, da nossa ajuda, nós estamos fazendo isso para o próprio Jesus. Portanto, nós somos chamados a socorrer os nossos irmãos que passam pelas mais diferentes necessidades e ver neles o próprio rosto de Jesus, assim como Santa Teresa de Calcutá via o rosto de Jesus naqueles mais pobres entre os pobres, via o rosto de Jesus nos leprosos, nas crianças abandonadas e naquelas pessoas que mais necessitavam, nos moribundos, e ela lhes fazia o bem, e ela lhes socorria e os amparava. Tem uma história famosa que diz que certa vez um repórter, vendo a Madre Teresa cuidar de um moribundo, ele olhou para ela e disse: Eu não faria isso nem por $1 milhão. Ela olhou para ele e disse: Nem eu. Na verdade, ela não fazia por dinheiro, ela não fazia por nada que ela pudesse receber como recompensa nesse mundo, mas ela fazia tudo aquilo unicamente por Jesus. Neste tempo da Quaresma,
a Igreja nos chama a crescer em 3 dimensões na nossa vida espiritual. Na nossa abertura ao próximo, através da esmola, na nossa abertura a Deus, através da oração, e no nosso relacionamento conosco mesmo, através do jejum, através das mortificações, para que nós aprendamos a ter um controle, uma temperança sobre a nossa própria vida, sobre as paixões que temos em nós. E o Evangelho de hoje, quando Jesus nos fala de que nós demos de comer a quem tem fome, demos de beber a quem tem sede, visitamos os enfermos e também os prisioneiros e vestimos os nus, esse Evangelho realça essa dimensão da esmola, da caridade, e é a partir disso que nós seremos julgados. Jesus mostra que nós seremos julgados a partir deste bem que nós fizemos para o nosso próximo. Esse será um dos critérios do nosso julgamento. E tem uma frase de São João da Cruz que resume muito bem esse Evangelho e resume muito bem aquilo que Jesus nos quer ensinar ao narrar para nós esta cena do juízo final. São João da Cruz nos diz: na manhã, sem o caso da vida, seremos julgados pelo amor. Amanhã, sem o caso da vida, é a eternidade. Nós seremos julgados pelo amor que tivemos, pelo amor a Deus, mas pelo amor ao próximo, e todas as vezes que amamos a Deus no nosso próximo. Portanto, nós devemos estar atentos para praticar as obras de misericórdia. O Senhor no Evangelho nos diz: sede misericordiosos, como vosso Pai Celeste é misericordioso. Então, as obras de misericórdia são uma grande forma de nós vivermos esse tempo quaresmal, praticando estas obras de misericórdia. Vou ler aqui um trecho do Catecismo da Igreja, o número 2447, que nos fala sobre as obras de misericórdia. E nós podemos ler assim: as obras de misericórdia são as ações caridosas pelas quais vamos em ajuda do nosso próximo nas suas necessidades corporais e espirituais. Instruir, aconselhar, consolar, confortar são obras de misericórdia espirituais, como perdoar e suportar com paciência. As obras de misericórdia corporais constituem nomeadamente em dar de comer a quem tem fome, albergar a quem não tem teto, vestir os nus, visitar os doentes e os presos e sepultar os mortos. Entre estes gestos, a esmola dada aos pobres é um dos principais testemunhos da caridade fraterna e também da prática da justiça que agrada a Deus. Vamos mais uma vez relembrar então quais são as obras de misericórdia. São 7 obras de misericórdia corporais e 7 obras de misericórdia espirituais que a Santa Mãe Igreja nos ensina a praticar ao longo da nossa vida. Primeiramente, as obras de misericórdia corporais. Primeira, dar de comer a quem tem fome. Depois, dar de beber a quem tem sede. Dar pousada aos peregrinos. Vestir os nus. Visitar os enfermos. Visitar os presos. E enterrar os mortos. E as obras de misericórdia espirituais são: ensinar os ignorantes, dar bom conselho, corrigir os que erram, perdoar as injúrias, consolar os tristes, sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo e rezar a Deus pelos vivos e pelos mortos. Nós somos chamados a viver essas obras de misericórdia, porque Deus foi o primeiro a ser misericordioso conosco. E assim como Deus é misericordioso conosco, nós somos chamados também a praticar esta mesma misericórdia com o nosso próximo. O Papa Bento XVI, ele nos ensinou que a justiça é dar a cada um aquilo que lhe pertence, dar a cada um aquilo que já é dele, mas a misericórdia é dar a cada um do que é meu. Então a misericórdia é eu dar o melhor de mim ao meu próximo, é eu dar a ele o meu coração, é colocar o meu coração na sua miséria. No centro da palavra misericórdia tem a palavra cor, e cor em latim é coração. Misericórdia é colocar o nosso coração na miséria do próximo,
assim como Deus coloca o seu coração na nossa miséria, nos perdoando, nos auxiliando em todos os momentos e nos dando muito mais do que merecemos e pedimos. Não devemos nos esquecer também daquilo que São Tiago nos ensina na sua carta. Ele diz: o juízo será sem misericórdia para quem não usar de misericórdia. A misericórdia, porém, triunfa do juízo. Então, se nós formos misericordiosos para com o nosso próximo, nosso Senhor, quando nós comparecermos diante dele, também nos olhará com um olhar de misericórdia. Sejamos misericordiosos, como Deus é misericordioso. Deus te abençoe.